Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai dar uma olhada num período assim bem crítico da nossa história econômica, né? Final dos anos 70, começo dos 80. Temos fontes aqui detalhando essa transição do Geisel para o Figueiredo, as políticas da época e como começou essa história de décadas perdidas. A missão é entender como é que o Brasil, que vinha crescendo num ritmo forte, de repente entrou numa recessão braba e ficou meio amarrado ao FMI, né? Vamos ver os fatores internos, externos. O que aconteceu aí? Exato. E olha, o cenário era bem complexo mesmo. O Brasil vinha embalado pelo segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, lembra? Aquele foco em indústria, infraestrutura. O PIB cresceu legal em 79 e 80 também. Mas lá fora, bom, o tempo já estava fechando. E é aí que começa uma tensão interessante que as fontes mostram, né? Tinha essa ideia de continuar com um projeto mais autônomo, do IPND, ou partir para um ajuste mais ligado ao exterior. E acabou que essa segunda opção, né, de maior dependência, prevaleceu no governo Figueiredo. E a coisa complicou rápido, parece. Falam num duplo choque, certo? Isso, foi um duplo choque mesmo. Primeiro, os juros lá fora explodiram. Imagina, eles quase dobraram de 78 para 82. O custo para pagar a dívida brasileira, então, nossa, os pagamentos de juros foram de uns 2,7 bilhões de dólares para mais de 10 bilhões. Foi um salto enorme. Uau! E o segundo choque? O segundo foi a queda brutal no que a gente chama de relações de troca. Basicamente, o poder de compra do que o Brasil vendia para o mundo despencou, caiu quase pela metade. E não foi só o petróleo, viu? Os preços das nossas commodities, tipo soja, minério, também caíram bastante. Uma pressão forte dos países mais ricos. Nossa, os dados que a gente viu são devastadores mesmo. O déficit externo mais que dobrou e em 82 quase tudo que o Brasil exportava ia só para pagar juro e amortização da dívida. Quase 97%. Pois é, chega a ser difícil de imaginar, né? Mas trabalhando quase que só para pagar essa conta externa. E a dívida em si explodiu também. A dívida externa bruta chegou perto de 90 bilhões de dólares em 83. E o interessante é que as fontes sugerem que boa parte disso não foi para investimento interno, sabe? Foi mais para cobrir esse rombo causado pelos juros altos e preços baixos lá fora. Se as condições de 78 tivessem continuado, dizem que a dívida seria talvez metade disso. E a inflação aqui dentro, que já não andava baixa. Ela disparou a partir de 79, passou de 100% em 1980, deu uma segurada, mas bateu perto de 100% de novo em 82. Complicado. Então o Brasil ficou numa sinuca de bico, né? Ou se submetia, pagava a dívida mesmo com recessão, ou tentava bancar o desenvolvimento do IPPND, renegociando. Como é que foi essa briga interna? Teve um embate forte no governo, sim. De um lado, o Mário Henrique Simonsen, que era do planejamento, defendendo um ajuste mais duro, recessivo, para controlar a inflação logo. Do outro, o Delfim Neto, que estava na agricultura e depois foi para o planejamento, insistindo em priorizar o desenvolvimento. E no começo a visão do Delfim prevaleceu. E o que ele tentou fazer? Bom, ele tentou um caminho meio ambíguo, né? Queria combater a inflação, mas sem matar o crescimento totalmente. Só que a principal medida para segurar a inflação foi justamente cortar investimento das estatais. E pesado, uma queda de 15% em 1980. E as estatais eram o motor do IPND, né? A participação delas no investimento total do país caiu bastante. E o resultado prático disso tudo? Acabou vindo a recessão. Apesar da economia ainda ter crescido um pouco em 80 por inércia, em 81 o PIB caiu forte, mais de 4%. E em 83 caiu de novo uns 3%. A indústria sentiu muito, eu imagino. Demais. A produção industrial despencou. Na prática, mesmo que não fosse o plano inicial, a política do Delfim acabou sendo recessiva. Ele meio que adotou o que antes criticava. E aí veio o FMI. Pois é.
Com a crise pegando, o país sem conseguir pagar as contas externas ali na virada de 82 para 83, não teve muita saída. Recorreu ao Fundo Monetário Internacional. E aí veio aquele pacote clássico do FMI, né? Empréstimos, mas em troca de aplicar a receita neles. Arroxo fiscal, ou seja, mais cortes de gastos, aperto monetário, crédito mais caro, arroxo salarial e desvalorizar a moeda. Essas medidas, claro, aprofundaram a recessão em 83. Mas o mais curioso que as fontes apontam é que a inflação dobrou. Foi para mais de 200%. Exato. Uma coisa meio paradoxal. E essa combinação de recessão com inflação alta gerou uma insatisfação social enorme, né? Isso ajudou muito a impulsionar o movimento das diretas já e eventualmente levou ao fim da ditadura em 85. Mas tem uma reviravolta aí, né? Uma coisa surpreendente. Tem. E é talvez a parte mais irônica da história toda, que alguns economistas como o Barros de Castro e o Pires de Souza destacam. Em 1984, no meio daquela política toda de aperto, a economia brasileira voltou a crescer. E não foi pouco, o PIB subiu mais de 4%. Ué? Como assim? E mais, gerou um superávit comercial recorde, 13 bilhões de dólares. Bem acima da meta de 9 bilhões que o FMI tinha colocado. Peraí, não entendi. A política era para frear tudo, e a economia cresceu e ainda gerou um saldo comercial gigante. Como pode? Então, o segredo, segundo essas análises, estava na maturação, na conclusão dos grandes projetos do IPND, aqueles que tinham começado anos antes. Siderúrgicas, petroquímicas, fábricas de bens de capital, elas ficaram prontas e começaram a produzir e a exportar justamente naquele período. E isso aconteceu apesar da política econômica ser recessiva. Estimam que quase 10 bilhões de dólares daquele superávit vieram desses projetos do IPND. Que coisa, hein? Que ironia. Então, o resultado que ajudou o Brasil a, digamos, respirar e pagar a dívida veio justamente do plano de desenvolvimento que a política daquele momento tinha abandonado. Exatamente isso. É uma demonstração, né, de como investimentos estruturais, mesmo que demorem, podem ter um impacto enorme lá na frente. Às vezes até em contextos bem desfavoráveis. Mostra que a história tem mais nuances do que a gente pensa às vezes. Bom, então resumindo esse nosso mergulho de hoje. A gente viu como esses choques externos, juros altos, preços baixos, combinados com decisões internas, como o abandono do IPND e depois a adesão à receita do FMI, levaram o Brasil para aquela crise das décadas perdidas. Isso. Mas vimos também essa resiliência, né? A força desses investimentos de longo prazo que acabaram sendo cruciais, mesmo no momento em que a política ia na contramão. Fica então aquela pergunta para a gente pensar, né? Como teria sido o Brasil se, de alguma forma, tivesse conseguido sustentar aquele projeto de desenvolvimento do IPND, talvez renegociando a dívida de outro jeito? Enfim, como seria se o caminho tivesse sido outro, em vez de seguir essa receita externa que marcou tanto as décadas seguintes? Fica a reflexão. Até o próximo Deep Dive.